o Teu nome, Senhor, para Te celebrar esta manhã, Senhor. Neste dia que nós dedicamos para celebrar a razão de ser da nossa fé, a morte e a ressurreição de Cristo, nós Te agradecemos por esta oportunidade, Pai. Senhor, sei com aqueles que não podem estar, por alguma razão, por algum constrangimento, que eles possam sentir a Tua mão nesta hora também, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar. Faz hoje 35 anos, vou pedir para pôr a imagem, 35 anos que eu fui ordenado pastor. Durante 2 anos trabalhei ao lado de outro pastor, aqui, e 2 anos depois assumi o pastorado da igreja. As imagens que vocês estão a ver ali, do lado direito está, não sei se é muito visível, não vou aqui fazer nenhum concurso para ver se vocês descobrem onde é que eu estou, mas estou em pé do lado esquerdo, sou o mais bonito ali do pedaço. Eu sou aquele que está ali em pé do lado esquerdo, braços cruzados, devia ter uns 13 anos talvez, e isto é um grupo de jovens da igreja em Lisboa. Sei que isto era um sábado à tarde, um domingo à tarde, num bairro de Lisboa que eu já não me lembro, onde nós fomos fazer uma evangelização porta a porta. Na altura fazia-se. E os de baixo estão com Bíblias na mão. O que está de cócoras do lado esquerdo é o pastor Oscar, que era um dos meus amigos, companheiros. A jovem que está no centro, lá atrás, é Ana Maria. Depois estudou e fez medicina e é médica. E a que está ao lado direito, mais velha, casou depois com um pastor também. Os outros não me lembro deles. E a imagem da esquerda é uma imagem aqui no Salão Nobre da Câmara Municipal de Setúbal, depois de uma sessão que eu já não me lembro qual foi. Sei que a minha mulher está ali com um ramo de flores na mão que alguém lhe deu. E é muito mais recente, como vocês devem imaginar, pela diferença do cabelo. Como vocês veem, antigamente toda a gente andava de fatinho e gravata, não é? Toda a gente, os homens é tudo fatinho e gravata, era assim que nós nos apresentávamos. E eu quero fazer esta referência por uma razão simples, é que desde o momento em que há 35 anos eu fui consagrado, desde esse momento eu tenho servido os irmãos e esta igreja com toda a dedicação e empenho nas horas boas e nas horas más. E isso tem sido um tempo especial. Ao longo deste tempo, eu tive vários convites para ir pastorear a igreja nos Estados Unidos, no Canadá, no Luxemburgo, em outros lugares, mas nunca fui porque senti sempre que Deus queria que eu estivesse aqui, que este era o meu lugar. E cá tenho estado. E também estou descansado em relação ao futuro, porque há 1 ano ou 2, há 1 ou 2 anos, o meu neto, o Tiago, disse assim: avô, não tenhas problema, quando tu estiveres velhinho e já não puderes pregar, eu prego no teu lugar. Vais substituir, agora mais substituir, portanto, estamos à vontade. É só uma questão de eu aguentar até lá. E aguentar mais um bocadinho, exatamente. Está bom. Então, achei que era interessante lembrar os irmãos, até porque alguns estão na igreja que não me conhecem tão bem e estão cá há muitíssimo menos tempo. Alguns são desse tempo, é verdade. Talvez já não se lembrem muito bem como é que as coisas se passaram, mas é desse tempo. E eu estive aqui com a minha mulher e a minha filha, que tinha 10 anos, aqui a orar e a sermos abençoados pela liderança da igreja na altura e foi ordenado ao ministério pastoral e cá estou. Amém? Vamos meditar na palavra de Deus esta manhã, mas antes de lermos um texto,
eu gostaria de fazer algumas considerações. Eu vou falar sobre adaptação. Adaptação. Este é o tema desta manhã. Vocês sabem, há uma coisa chamada teoria da evolução, que eu não subscrevo completamente, mas que tem alguns princípios científicos que eu subscrevo. E um deles é que os que sobrevivem não são os mais fortes. No mundo animal, os que sobrevivem não são os mais fortes. Os que sobrevivem são os que se adaptam melhor. Os que melhor se adaptam, não os que são mais fortes. Um animal pode ser muito forte, mas se não tiver astúcia, não é? Ou se não tiver capacidade de adaptação, ele não vai sobreviver. Mas um animal pode ser mais fraco, mas se tiver capacidade de adaptação, ele vai, com certeza, vai sobreviver. Então, isto pode ser visto também em seres humanos. Nós sabemos, por exemplo, nas famílias de imigrantes, quando uma família imigra e tem filhos desde mais pequeninos, depois um bocadinho mais velhinhos, até mais velhos, quem é que vocês acham que se adapta melhor? À língua, aos costumes, aos hábitos? É os mais pequenos. Os mais pequenos são os que melhor se adaptam. Porquê? Porque ainda estão a aprender tudo. E, portanto, têm essa capacidade natural de adaptação. Dizem que os portugueses têm uma grande capacidade de adaptação e por isso andaram pelo mundo, andaram pelo Extremo Oriente, pela Ásia, por África, pela América Latina, por todo o lado do mundo e têm facilidade em se adaptar. Adaptação. Gostava de falar também, ainda antes de ir à Palavra de Deus, isto está tudo ligado, um conceito que hoje se fala muito, que é o conceito de inteligência emocional. Durante muitos anos pensava-se que a inteligência era uma coisa meramente do cérebro, é meramente intelectual. Então um dia um senhor chamado Binet criou um conceito, que era o quociente intelectual, que era medido, se tivesse menos de 100 não era muito inteligente, se tivesse mais de 100 era muito inteligente e por aí fora. E durante muitos anos pensou-se que era assim que funcionava a inteligência. Até que alguém começou a pôr isso em causa. E veio um dia um senhor chamado Daniel Goleman, que começou a observar que nem sempre as pessoas intelectualmente mais dotadas eram as que tinham mais sucesso na vida. Às vezes havia pessoas menos dotadas intelectualmente, menos, entre aspas, inteligentes, mas que tinham mais sucesso na vida do que aqueles. Então ele começou a pensar, espera aí, há qualquer coisa aqui que não bate certo. Portanto, não é só a questão da inteligência intelectual, digamos assim, da racionalidade. Há aqui mais qualquer coisa. E esse mais qualquer coisa tem a ver com as emoções. Então ele começou a estudar, começou a investigar e chegou à conclusão que há uma série de fatores de ordem emocional que podem fazer com que a pessoa seja inteligente do ponto de vista emocional e, portanto, tenha muito mais sucesso na vida profissional, na vida pessoal, do que alguém que é apenas uma pessoa muito inteligente. As empresas começaram a selecionar os seus altos quadros tendo em conta este aspecto. Ou seja, as empresas começaram, em vez de recrutar quadros que fossem pessoas que conhecessem muito bem o negócio, que tivessem vintes na universidade, em vez disso, eles começaram a recrutar pessoas que tivessem inteligência emocional, isto é, tivessem capacidade de adaptação, no sentido de trabalharem debaixo de pressão, debaixo de stress, o stress da competitividade, o stress da pressão fiscal, enfim, todas aquelas pressões que essas pessoas lidam todos os dias, tivesse essa capacidade de trabalhar, de funcionar, de raciocinar, de encontrar soluções mesmo debaixo de grande pressão. Coisa que outros mais inteligentes do ponto de vista intelectual não conseguiam por vezes fazer. Então isto chegou a um ponto em que hoje está estudado, e há um grande cientista português chamado António Damasio, que nos estudos que fez chegou exatamente a esta conclusão. E a conclusão dele foi esta: se a inteligência fosse uma questão apenas do intelecto, tinha que haver uma rede de neurónios no nosso cérebro só dedicada à questão da racionalidade. E haver outra rede de neurónios dedicada à questão das emoções. Mas não, está tudo ligado. Então,
a inteligência tem a ver com a racionalidade e tem a ver também com as emoções. É isso que era aqui que eu quero chegar, e voltamos à questão da adaptação. Há um texto nas Escrituras que fala-nos de capacidade de adaptação muito interessante. Isto está a fazer um efeito aqui qualquer no som, se pudessem ver, por favor, que incomoda. Há um texto na primeira carta aos Coríntios, vou pedir para abrirem a vossa Bíblia, capítulo 9, versículo 19 a 23, que diz assim: o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Corinto, diz assim: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E ainda no versículo 23, eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então nós encontramos aqui 4 tipos de pessoas que o apóstolo Paulo fala, 4 tipos de pessoas que ele queria alcançar. Os primeiros são aqueles que estão debaixo da lei. E ele referia-se aos judeus, debaixo da lei de Moisés. Ele referia-se aos judeus. Então ele diz: eu fiz-me como judeu para alcançar os judeus, com a mensagem do Evangelho. Mas nós podemos considerar que, quando ele fala em judeus, está a falar de uma maneira mais genérica nos religiosos. Então ele está a dizer: eu fiz-me como religioso, como se fosse religioso, para ganhar os religiosos, para alcançar os religiosos com o Evangelho. Ele adaptou-se. Ele calçou os sapatos dos religiosos. Ele calçou os sapatos dos judeus. Ele pôs-se no lugar deles. Ele tentou compreendê-los no seu contexto, para melhor lhes falar de Jesus. Aliás, ele fez isso com tantas vezes, com tantas situações nas suas viagens missionárias. E nós podemos falar de religiosos, então, substituir estes judeus pelos religiosos. E temos religiosos católicos, e temos religiosos protestantes também, evangélicos, temos religiosos de várias religiões. Então, quem vai levar o Evangelho tem que se adaptar de modo a poder compreender a pessoa no seu contexto e poder levar-lhe o Evangelho, levar-lhe a mensagem do Evangelho. Porque às vezes as pessoas estão tão cristalizadas na sua religião, nos preceitos da sua religião, na tradição religiosa em que nasceram e cresceram e foram criados, que não conseguem enxergar para além disso, não conseguem ver alguma coisa. Vá lá falar a um católico de idolatria. Ele não entende. Ele não entende. Vá lá falar a um católico que não devemos adorar imagens. Uma grande parte deles não entendem isso. E, portanto, o que é que Paulo fez? Adaptou-se, tentou perceber, entender como é que funcionava a cabeça daquelas pessoas, quais eram os seus sentimentos, qual era o seu olhar sobre a situação, para lhes falar de Deus. E ele fez isso naturalmente com muita graça, a graça de Deus que estava sobre ele. Amém? Depois há um segundo tipo de pessoas que ele diz que também se adaptou. Ele fez-me como estando sem lei para os que estão sem lei. Não estou sem lei, estou debaixo da lei de Cristo, é bem entendido. Mas ele continua a referir-se à lei de Moisés. Fiz-me para os que estão sem lei. E ele está a falar dos gentios, portanto, os povos que não pertenciam ao povo da promessa, aos judeus, todos os gentios. Isto significa, pode representar no sentido mais vasto, os não crentes. Portanto, aqueles que eram pagãos, que não criam num Deus vivo e verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus único. Esses eram os pagãos, eram os que não estavam debaixo da lei. E nós podemos incluir aqui as pessoas que são ateus, as pessoas que são agnósticos. Nós podemos incluir aqui todas essas pessoas que não têm uma percepção de Deus, que não têm ideia de Deus, que nunca receberam herança, nenhum património espiritual que lhes falasse de Deus. Os judeus receberam. Os judeus receberam uma certa revelação de Deus através do Antigo Testamento. Mas as pessoas que não conhecem a palavra de Deus não têm essa revelação. Então elas não fazem ideia de quem é Deus. E é por isso que elas dizem muitas vezes:
há qualquer coisa, eu acredito que há qualquer coisa. Ora, Deus não é qualquer coisa. Deus não é qualquer coisa. Deus é Deus. Deus não é uma pedra. Deus não é uma árvore. Deus não é um rio. Deus não é uma montanha. Deus, é um ser. Né? E, portanto, eles não têm essa revelação. E eles percebem que há um poder superior, que isto não podia ter aparecido assim. Eles entendem isso tudo, mas não têm revelação de quem Deus é. Então Paulo fez-se como se fosse gentio, como se fosse pagão, para alcançar os pagãos. Como se fosse gentio para alcançar os gentios. E ele fez isso com uma graça e uma sabedoria tremenda. Um dia, ele estava de visita a Atenas, o coração da Grécia Antiga, o coração da filosofia grega, e passou por um pedestal que não tinha nenhuma estátua. Os pedestais tinham uma estátua dedicada a um determinado Deus, não é? Tinha um nome, e aquele pedestal não tinha uma estátua. Há muita coisa a dizer sobre isto, mas eu não tenho tempo para desenvolver. Então ele usou essa circunstância para dizer aquele Deus desconhecido, aquele pedestal vazio que vocês dedicaram a um Deus desconhecido, é esse que eu vos anuncio. Ou seja, ele adaptou-se à situação, adaptou-se ao raciocínio de um grego, adaptou-se ao raciocínio de um gentio, de um pagão, para poder anunciar-lhes Jesus. Então os ateus e os agnósticos, com quem nós falamos muitas vezes, eles são pessoas que ainda não há procura. Há um grande teólogo que eu admiro muito, chamado Thomas Salic, que ele diz que os ateus e os agnósticos são os buscadores. Ele chama os que buscam, os buscadores. São pessoas que ainda não encontraram, ainda andam à procura de Deus. Esta é a perspectiva cristã, porque nós sabemos que Jesus morreu por todos. Jesus é o Salvador do mundo, inclui todas as pessoas. Agora, as pessoas é que têm que reconhecer, há um momento em que reconhecem que Jesus, quem Jesus é, o Filho do Deus vivo, e reconhecê-lo como Salvador. E ainda não chegou a hora dessas pessoas reconhecerem isso. Então, ele fez-se sem lei para os que estavam sem lei. Mas há uma terceira classe de pessoas que o apóstolo Paulo fala aqui. Ele fala dos fracos. Fiz-me como fraco para alcançar os fracos. E a esta altura, alguns já estão a pensar, então ele foste a fazer marotices, que era para compreender melhor os marotos. Não, lamento desiludir, mas não é nada disso. Os fracos aqui são aqueles que perderam a fé. Os fracos são aqueles que se foram abaixo na sua caminhada. Aqueles que perderam a fé, e estes são os mais difíceis de alcançar. Os mais difíceis. São as pessoas desanimadas, desiludidas, magoadas. São as pessoas até fanatizadas, pensam que são homens e mulheres de fé, mas têm muito pouco de fé, são fanáticos. São, por exemplo, eu chamo os filhos da desacralização do templo. Agora é moda as igrejas parecerem salas de concertos e não parecerem igrejas. Isto é tudo uma moda, não é? Um dia vai passar, com certeza, mas as pessoas que perderam a fé porque desanimaram, porque se decepcionaram com este, com aquele, com o outro, por alguma razão, por um comportamento de algum irmão, por um comportamento de algum líder da igreja, por um comportamento de alguém, por alguma coisa que lhe disseram, estas pessoas são os fracos. E ele diz que fez-se como fraco para alcançar os fracos. Ou seja, fez-se como as pessoas que perderam a fé, imaginou o que é que ela estava na cabeça delas, procurou imaginar, colocar-se no lugar delas, tentar entender como é que elas pensavam e o que é que elas sentiam para lhes poder levar o Evangelho. Amém? E ainda há um outro tipo de pessoas que ele fala, que é genérico, que inclui toda a gente. Ele diz, fiz-me como todos, para de alguma forma chegar a ganhar alguns. E este todos diz-me uma coisa, diz que ninguém fica fora. Não é? Na partilha do Evangelho, no anúncio do Evangelho, na proclamação do Evangelho, ninguém fica fora. Ninguém pode ficar de fora. Nós devemos procurar os religiosos, nós devemos procurar os que não são religiosos, nós devemos procurar aqueles que perderam a fé, nós devemos procurar
Todos. Ninguém fica de fora. Jesus enviou os seus discípulos por todo o mundo, a todas as nações, a todos os povos, a todas as línguas, porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem universal. Amém? É uma mensagem para todo o povo. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. É um texto que nos fala do Natal, onde nós estamos a entrar nesta fase. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E essa luz não era uma luz só para alguns povos, não era uma luz só para algumas pessoas, era uma luz para iluminar a toda a gente. Amém? Quando vocês veem um farol no meio da noite, aceso, ele não alumia seletivamente. Ele alumia aquilo que está à volta. Não aceita ser visto apenas por alguns barcos que estejam no mar. Ele é visto por todos. Todos podem ver. Todos se podem orientar. Todos podem ter cuidado ao ver ali o farol, percebendo que estão perto da costa, e ter algum cuidado para não naufragar. Todos podem ver, todos, porque a luz não se pode compartimentar dentro de uma algibeira, dentro de um bolso, dentro de uma caixa. A luz é qualquer coisa que não se pode esconder. E a Bíblia diz que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Glória ao nome do Senhor. Diz que nós somos a luz do mundo. E por isso Paulo compreendeu isto até ao âmago. Ele compreendeu que era parte desta luz, era um feixe desta luz. E esta luz tinha que brilhar por todas as nações, por todos os lados. E por isso ele passou a sua vida de uma maneira corrida, a ir aqui, ir ali, ir acolá, a visitar este país, a visitar outro país, visitar este continente, visitar outro continente. Ele esteve na Ásia, ele esteve aqui na Europa, até há aquele dia que ele veio aqui à Península Ibérica. Não sabemos se esteve no Norte da África, mas esteve nas ilhas do Mediterrâneo, no Médio Oriente. Ele esteve por todo o lado onde ele pôde ir, onde ele teve condições para ir, antes da sua morte. Porquê? Porque ele era um feixe de luz, mas ele adaptou-se. Ele não fez como na Idade Média se fazia, em que se levava a cruz e a espada, e em que se obrigava os índios, os negros, os povos, não civilizados, a converterem-se à fé cristã à força, a converterem-se ao cristianismo à força. Ele não fez isso. O Evangelho não é uma imposição, é uma proposição, é uma proposta. Não se impõe a ninguém, propõe-se. Se tu creres, há um se. Não diz, tu tens que crer. Não, diz, se tu creres, verás a glória de Deus. Amém? É um passo de fé, é um passo ousado, que aqueles que ousam crer poderão ver a glória de Deus. Nós estamos numa situação de crise já há bastante tempo, desde o início do ano, praticamente, como nós sabemos, com esta pandemia, e, portanto, nós temos que nos adaptar. Nós estamos a adaptar-nos. E aqueles que não se adaptam a bem, têm que se adaptar a mal. Porque as circunstâncias mudaram e nós precisamos de nos adaptar. E nós temos que nos adaptar, nós, cristãos, precisamos nos adaptar. Como é que nós vamos vivenciar a nossa vida cristã nesta fase? A Igreja faz aquilo que pode. Nós, graças a Deus, podemos ainda reunir ao domingo de manhã. Podemos ter uma reunião pela internet, para quem tem condições para acompanhar, à sexta-feira à noite. Nós temos um grupo no WhatsApp também, onde nós partilhamos versículos, pedidos de oração, etc., onde mantemos alguma comunhão e comunicação. Nós estamos a adaptar-nos a uma nova situação. Mas isso não tem nada a ver com a nossa fé. Nós tanto somos filhos de Deus fora da pandemia, como em plena pandemia. Eu sei que nós temos que usar aqui a máscara. Eu sei que nós temos que ter distanciamento social. Eu sei que nós temos que ter cuidados especiais. Temos que nos adaptar. E também as comunidades, as igrejas estão a fazer isto de uma maneira ou de outra, com bastantes custos, com bastante dificuldade, com bastante
com bastante prejuízo, digamos assim, da vida normal de uma comunidade cristã, de uma igreja local, é verdade, mas temos que nos adaptar. E os ministérios também têm que se adaptar. Ainda há dias eu fui convidado para falar numa espécie de grupo familiar pela internet, que há todas as semanas, com um coro cristão, que já estiveram aqui mais que uma vez, e eles, desde o princípio do ano, praticamente, isto começou, que deixaram de poder atuar nas igrejas, deixaram de poder participar. E o ministério deles era aquele. Eles são de várias igrejas diferentes, eles reúnem-se para ensaiar e vão cantar com os outros convites que têm, nesta igreja, aqui, ali, acolá. Eles pararam com isso, mas estão a manter a ligação através da internet, em tempo de uma palavra, uma partilha de uma palavra, e foi isso que eu fui fazer, e oração, e partilhar assuntos, etc., uns com os outros. Nós temos que nos adaptar. Não é? Nós temos que nos adaptar. Muitas vezes nós temos dificuldade em fazê-lo. Não é fácil. Nunca me passou pela minha cabeça. Eu que desde os 4 anos frequento a igreja, nunca me passou pela cabeça estarmos numa situação destas. Nunca pensei. Porque a última vez que isto aconteceu foi há 100 anos. E, portanto, eu ainda não era nascido e nem sequer se falava nisso. Mas calhou-nos a nós, a fava. Olha, nesta geração, nas pessoas que vivem hoje, calhou-nos a nós a fava, não sei quando vai ser a próxima, mas nós temos que nos adaptar. Olha, e se nós estivéssemos no meio de uma guerra? Não tínhamos que nos adaptar? Se calhar era bem pior. Então, nós temos que nos adaptar. O apóstolo Paulo adaptou-se. E se vocês quiserem sobreviver espiritualmente, têm que se adaptar. E aqui está o princípio que eu vos falei de início. Não são os mais fortes que sobrevivem. Você não pensa que é uma pessoa muito forte espiritualmente. Não pensa que é uma pessoa cheia de fé daqui até à lua. Não é. Todos nós somos fracos. A Bíblia diz que a carne é fraca. Mas também diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Portanto, não pense que é muito forte. Não pense que consegue passar por isto assim, sem grande problema, que é muito forte. Não. Os que se adaptam, os que sobrevivem, não são os mais fortes. São os que se adaptam melhor. Então você adapte-se o melhor que puder a esta situação. Sabendo que Deus continua lá em cima. Sabendo que a igreja continua. Sabendo que você faz parte da igreja. Sabendo que a palavra de Deus não é apenas luz para os seus pés, para o seu caminho, mas é alimento para a sua alma. E por isso você precisa se alimentar dela. Sabendo que você precisa de ter comunhão com Deus, de orar a Deus, de buscar a Deus, de estar na presença de Deus. Amém? Nós precisamos nos adaptar. E nós podemos adaptar-nos. E se nós queremos sobreviver, e queremos com certeza, nós vamos adaptar-nos. Amém? E o apóstolo Paulo deu-nos uma lição tremenda de adaptação ao executar o seu ministério. Ele não precisava, possivelmente, ele não precisava de fazer aquelas viagens todas e apanhar febres e passar por zonas úmidas e depois ser picado pelos mosquitos e apanhar febrões e problemas e ser perseguido e ser chicoteado como chegou a ser e ser preso. Ele não usava nada disso. Ele não precisava humanamente falando, mas espiritualmente precisava, porque ele disse: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Amém? Ele tinha uma vocação de Deus, ele tinha um ministério, ele tinha sido chamado para o apostolado, ele era um enviado, era um missionário. Agora há para aí muitos apóstolos e titulado apóstolo. Eu nunca quis ser mais do que pastor, já me quiseram consagrar bispo, eu não quis. Apóstolo. Apóstolo é um missionário e é uma função, que é isso. E aqueles que são verdadeiros apóstolos, eu creio nos ministérios ainda hoje, são as pessoas que fundam igrejas, que vão a locais onde não existe comunidade cristã e eles começam uma igreja. Isso é um apóstolo. E o apóstolo Paulo foi chamado para o apostolado e teve que o defender muitas vezes contra invejosos e perseguidores. Mas ele soube adaptar-se, soube ter aquela flexibilidade de tentar compreender as pessoas no seu contexto para levar o Evangelho. Então, quando nós falamos a alguém de Jesus,
não podemos ir numa posição de superioridade, de acharmos que somos mais do que eles são os coitadinhos, que nós estamos cá em cima e eles andam a lamber o chão. Não, nós temos que os respeitar. Eles têm ideias diferentes, nós temos que respeitar. Nós só temos que fazer brilhar em nós a luz de Jesus. A luz do Evangelho. Há pessoas que têm uma cabeça tão bem feita, tão perfeita, que põem rótulos em toda a gente. E acham que quem não pensa como eles já está perdido, já está nas mãos do diabo, já está completamente... Não é assim. Isso é um sinal de fanatismo, isso é um sinal de cristalização. Nós temos que ser flexíveis, nós temos que nos adaptar. O apóstolo Paulo nunca deixou de ser aquilo que era. No entanto, ele andou no meio dos gregos em Atenas, ele andou no meio dos pagãos em tantos lugares, andou no meio dos judeus em tantos outros lugares, e ele nunca deixou de ser aquilo que era. Amém? Capacidade de adaptação. Que Deus nos dê graça para nós termos esta sabedoria, nos sabermos adaptar. O lugar onde nós estivermos, sabermos adaptar. Não para nos tornarmos como eles, mas para os trazermos ao Evangelho, para fazer brilhar sobre eles a luz de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, esta manhã nós te louvamos e exaltamos, Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, porque ela continua a ser espírito e vida em nós, Senhor, porque ela continua viva e operante em cada um, Senhor. Eu oro para que os meus irmãos e irmãs esta manhã possam ser orientados, Senhor, pelo Espírito Santo, para se aproximarem cada vez mais de Ti nestes tempos difíceis, se adaptarem a esta situação difícil, mas ao mesmo tempo, Senhor, fazer como o apóstolo Paulo, poderem ser testemunhas de Jesus, verdadeiras testemunhas de Jesus, mas adaptando-se às situações, compreendendo as pessoas para lhes levar a luz do Evangelho, Senhor, para que todo o povo tenha conhecimento, toda a terra tenha conhecimento, ó Senhor, da palavra, da Tua palavra, Senhor, e que todos conheçam que Jesus Cristo é o Senhor em cima nos céus e embaixo na terra, Pai. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa a Tua igreja quando vai agora, ó Deus, rodear a Tua mesa, Senhor. Abençoa a Tua igreja quando vai agora, ó Senhor, celebrar esta ceia a que somos chamados no dia de hoje, Senhor. Este símbolo, este ato simbólico tão importante, Senhor, em que nós celebramos a morte de Cristo no Calvário, mas associada à Sua ressurreição, Senhor. Ó Deus, em que Jesus entregou a sua vida por cada um de nós, por cujas pisaduras nós somos sarados, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, que possamos fazer com toda a singeleza de coração, Senhor, e com as mãos, e possamos levantar mãos santas, Senhor, sem ira nem contenda, na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém.